ser o responsável. E eu conheci através no WhatsApp, desconheceu pessoalmente na montanha, né? E é um cara que eu considero muito, né? Que realmente a maneira que tu fala, na maneira que tu passa a verdade. Eu queria saber um depoimento teu, né? Por que tu entrou pelos Legendários? Como é que foi essa entrada? Como é que foi o convite? Toda essa parte, por favor. Era logo após a pandemia, e todo mundo na pandemia, eu acho que a pandemia causou muitas coisas em cada pessoa. Em mim, particularmente, eu sou pastor de algumas igrejas, e nós tivemos que tomar algumas decisões na pandemia. Fechamos igrejas na pandemia, e eu estava muito chateado, muito triste. E um pastor amigo meu era muito amigo do pastor Oswaldo Quentura, e o Oswaldo Quentura nos chamou para participar do Top. Eu não conhecia, era a REC na época, né? E eu não conhecia, não tinha muita internet, eu não conhecia ninguém que tinha participado, e eu pensei, eu estou precisando tirar um tempo para orar, porque eu precisava tomar uma decisão. E eu, 4 dias, pastor, montanha é monte, 4 dias vou orar. Fui. Levei um monte de coisa, não pode falar que vai vir para o ar, né? Levei muitas coisas, muitas coisas. E eu já trabalhava com homens, muitas tentativas frustradas. Já tinha feito de tudo com homem. E sempre muito ruim, não caminhava o ministério, porque eu trabalho muito com família, eu e minha esposa, e eu sempre percebi algo. 90% a 80% dos relacionamentos, o problema era o homem, não era a mulher. Quando tem um homem posicionado, um homem de Deus, a mulher segue o homem. E aí então eu fui. Quando eu fui, cara, eu olhei para aquilo, falei com o pastor Oswaldo, Daniel Mazzoni, falei, cara, eu nunca vi isso. E eu falei, como que faz para trazer para São Paulo isso? E o Ricardo Nolasco falou, cara, você quer trazer? Quero trazer. Eu participei talvez da minha experiência, eu sou 25 anos cristão. Talvez foi a maior experiência como homem que eu participei da minha vida, naquele momento. E eu fiquei encantado, e eu tirei um tempo do meu ministério para focar e trazer aqui para São Paulo, e nesta montanha nós completamos 2.000 homens, passados pela nossa pista, as pistas de São Paulo, junto com alguns amigos, nós ajudamos, estamos cooperando no crescimento, na expansão, e tenho visto milagres acontecer. O Legendários não é um projeto para homens, é um projeto para toda a família, mas eu acredito que a figura central, disfuncional da família, em linhas gerais, é o homem. É o homem. Podia contar, Alex, também uma que te surpreendeu muito, todo esse tempo que tu está agora, mas essa me surpreendeu, várias te surpreendem, mas uma que te surpreendeu muito, assim, que tu ficou impactado, de repente, daí, emocionado de ver aquela situação. Eu estava no momento dos testemunhos, naquele momento que a gente faz, no sábado, e aí eu fiquei impressionado, nós estamos ficando impressionados com o número de adultérios e pornografia e imoralidade que esta geração está enterrada. E um homem chegou até mim, de 45 anos, e falou, pastor, eu uso pornografia há 35 anos. Frequento casa de swing, mas meu rito de inicialização foi aos 15 anos, onde meu pai levou eu para um prostíbulo e fez o meu rito de inicialização, dizendo, eu sou homem. Eu deitei com 2 prostitutas, e já fazem mais de 30 anos, e eu uso pornografia todos os dias, e não consigo ter relação sexual com a minha esposa. Olha só. Aquele homem, eu vi que ele estava quebrantado, em lágrimas, e eu fiquei de maneira muito constrangido pela verdade dele, que ele estava abrindo o coração para mim, e ele estava desesperado, um grito de desespero para ser liberto. E eu fiz aquele top, eu fiz um apelo. Eu gostaria que todos os homens que estavam aqui, nós estávamos em 350 passando a experiência. Fique de pé quem tem problema com pornografia, adultério e imoralidade. 75% dos homens ficaram de pé. Sendo que grande parte dos homens que frequentam lá são cristãos. A pornografia é a maior droga do sexo. A maior droga do século. Não é a cocaína, não é a maconha, não é o álcool. A droga moderna hoje que tem consumido os homens é a pornografia. E ela é o rito de inicialização de toda disfunção imoral, tais como pedofilia, estupro, adultério e prostituição. O rito de inicialização de toda disfunção imoral é a pornografia. É uma das histórias que nós escutamos na montanha. É verdade, é verdade. Doutor Murilo Shogun, por favor, por exemplo, que às vezes tem as críticas para tudo, né? Não é só para Legendários, é tudo que dá certo tem a crítica. Dá um exemplo, quando eu fui campeão
do UFC, eu fui campeão interino primeiro, né? Interino como se fosse o provisório, né? Que o campeão não pôde lutar, então te fazem esse cinturão interino que se chama. E eu fui campeão interino e começaram as críticas. Ah, Werdum, tu não é o verdadeiro campeão, que tu não é o verdadeiro, que tu não é o verdadeiro. E me incomodava muito com ali, que eu não era. Mas eu sabia que eu era o campeão. Mas eu tinha que mostrar isso mais uma vez, né? E tive que lutar com o Caim Velasquez, isso no México, né? As 2 vezes que eu fui campeão foi no México. Eu fiquei 2 meses e meio no México, sem ver a família, concentrado, numa altitude de 4 mil. Na montanha e teve queijo estragado numa... Teve queijo estragado também. O Shogun está lembrando legal. Ele sabe, ele teve lá também. Ele sabe que foi uma situação que... Essa a gente conta depois. Essa é só nos bastidores, né?